Há aqui uma distinção que é preciso ser feita para que toda a gente entenda que não éramos inteiramente tarados quando éramos adolescentes. Não? Não. Nós conseguimos claramente distinguir entre as artistas que era para coisa e as artistas que era para casar. As artistas que era para casar. Na primeira categoria, a categoria das artistas que era, sem dúvida que a Samantha Fox ocupava o lugar cimeiro da tabela. Havia umas que era para o que é e outras para casar. Claro que é. A Samantha Fox, aliás, ocupava não um lugar, mas 2 lugares cimeiros da tabela. Os outros 2 eram de Sabrina. Pois, claro. No capítulo das artistas que era para casar, meus amigos, todos os caminhos iam dar, menos para mim, a Kim Wilde. É pá, sim senhor, estou Kim Wilde era para casar. Kim Wilde era para casar. Sim. Penso que a primeira vez em que posso dizer que me apaixonei foi pela Kim Wilde. A artista que nos anos 80 nos ofereceu êxitos como Kids in America, Cambodia e o Keep Me Hanging On, ou marotamente intitulado You Came. Mas não era marotamente, era sem querer. Mas como eu disse, Kim Wilde era para casar. Obviamente que casar implicava também coisa, mas era outro tipo de coisa. Kim Wilde inspirava meiguice, inspirava aconchego, inspirava estar num sofá com uma manta e inspirava uma vida a 2 até se morrer velhinho. Era tramado para um jovem adolescente apaixonar-se pela Kim Wilde. E porquê? Não só ela era capaz de ser demasiado adulta, mas havia também o inconveniente de ser estrangeira e também esse pequeno obstáculo de ser uma super vedeta internacional. Tirando isso, a coisa, tirando isso ia ser fácil, claro. Mas enfim, eram alguns obstáculos um bocado incómodos. A verdade é que uma das coisas lendárias dos anos 80 era o facto das revistas publicarem aquilo que era anunciado como os endereços dos artistas. Sim, senhor. Se não me engano, a TV Guia fazia muito isso. Eu lembro-me de mandarem para lá cartas dizendo: gostaria de obter o endereço, o contacto de Vitória Principal. E a revista publicava um endereço, um daqueles que claramente iria tanto levar à Vitória Principal como a ideia de que se gavarmos um buraco chegamos à China, não é? Mas o que é certo é que isso também não dá, Ribeiro, tal como os glutões do Presto. Agora fiquei desiludido. Pois, tu já tinhas começado. Já a pensar, Xangai é o meu próximo destino. Já tinhas a pá. Bom, e a revista então publicava um endereço. O que é certo é que as pessoas ficavam felizes, escreviam cartas, mandavam. Lembro-me de haver desabafos, tipo, enviei uma carta para o Tom Selleck pedindo um autógrafo e o Tom não respondeu. O endereço que publicaram deve estar errado. Sempre admirei o mundo de fantasia em que algumas pessoas vivem, também porque já lá estive, não é? Um dia de grande felicidade foi quando uma dessas revistas publicou o endereço de Kim Wilde e eu pensei: pá, caramba, sou bom em inglês, as minhas redações são sempre elogiadas por serem originais. Se eu escrever uma coisa espirituosa e enviar à Kim Wilde, ela vai ficar doida. Só não me convém enviar uma fotografia minha e talvez possa também para já contornar a questão da idade. A verdade, a triste verdade. Mais ou menos nessa altura. Eu tinha pai 14 anos, 14, 15. E escreveste? Eu nunca lhe mandei nada. Nunca. Não porque tenha percebido rapidamente que os endereços que as revistas publicavam não eram exatamente o da casa dos artistas, mas de empresas daquelas de agenciamento, não é? Que devem receber milhões de cartas. Mas a razão por que não lhe mandei nada é porque, apesar do meu esforço e dedicação, eu não consegui encontrar nada de interessante para escrever à Kim. Eu tentei. À Kim? Claro. Mas tudo me parecia banal. E o que não parecia banal parecia-me que era demasiado descarado. E eu não queria isso. Eu queria que a coisa fosse especial. Eu queria que a Kim olhasse para a carta e pensasse: este homem é interessante, sou capaz de ir a Portugal um dia destes. A Bonnie Tyler disse que aquilo é bonito. E um dia ela vinha cá, não é? A gente encontrava-se, ela primeiro estranhava: tu só tens 14 anos. E depois, por fim, a gente superava esse obstáculo e eu hoje estaria casado com uma matrona inglesa de 50 anos. Mas ela na prisão. Exato. Era aqueles casamentos à distância na prisão. Histórias bonitas que depois são adaptadas a filme. Mas a minha paixão pela Kim Wilde foi levada muito a peito. Eu não sei se vocês se lembram disto, mas a Kim trabalhava com o pai dela e eu acho que ele é que lhe escrevia as canções e às vezes ela era entrevistada com ele e eu olhava para aquele senhor e pensava: o meu sogro. O meu querido sogro. Isto passou rapidamente. Se vocês bem se lembram, a Kim Wilde esteve muitos anos sem aparecer, até se ficar a saber que ela tinha deixado as cantigas e fazia agora programas de jardinagem na televisão britânica. Sim. Parece que a Kim é uma jardineira respeitadíssima e uma mulher que não tem medo de enfiar as unhas na terra. Recentemente tentou um comeback e, apesar de ter uns quilitos a mais, ela continua a ter o seu quê de gracioso. Não sei se a viram, mas
Uma das coisas que ela fez relativamente há pouco tempo foi gravar um dueto com outra mítica senhora dos anos 80, a alemã Nena. Gravou um dueto com a Nena. 99 Red Balloons. Ou não, temos do Balloons. É. E elas esforçaram-se para que aquilo parecesse um encontro sexy entre duas lobas da pop. Mas a verdade é que parecia um encontro de duas senhoras de meia idade para chá e bolo. Mas a Kim foi, de facto, uma peça importante da minha adolescência, porque a Kim ensinou-me a separar a luxúria do amor. Quase me apetece dizer que a Kim Wilde foi, de certa forma, a minha primeira namorada, mas tenho medo que vocês passem a olhar para mim como uma pessoa com problemas de cabeça. Demasiado tarde. É? Pois, já é demasiado tarde para Paciência. isso. Dá-me ideia. Carinha. Agora vamos passar uma música daqui a um ano. E o queime. Tinha de ser essa. Malandro. Amanhã há mais cromos para descobrir com o Nuno Marco nas manhãs da Comercial, 8h45 e 9h45. Agora faltam 10 minutinhos para as 10 da manhã. Bom dia! É só o tempo de dizer que o The Diogo Beja Show começa hoje com música nova da Beyoncé.